Alô, amigos do Momento Destaque. No programa de hoje irei conversar com o nosso conterrâneo Giliardi Santos. Ele que é aqui de Madalena irá lançar nesse sábado, dia 6 de julho, o seu livro, Introito Poético. E já irá falar sobre o lançamento que acontece aqui em nosso município. Mas antes, você vai compartilhando, comentando, curtindo nosso canal. Pode também se inscrever e a gente volta já conversando com o nosso Giliardi Santos. De volta aqui com o nosso Momento Destaque, hoje conversando com o conterrâneo, nosso amigo Giliardi Santos, aqui de Madalena, que lança nesse sábado, dia 6 de julho, no Sinsemad, o seu livro, Introito Poético. E você é convidado a participar desse lançamento nesse sábado, a partir das 18 horas, na sede do Sinsemad. E ele nos dá o prazer de estar conosco através do Momento Destaque, falando da alegria. A alegria é minha de estar recebendo uma personalidade do nosso município, que hoje mora em Fortaleza, mas que não esquece as suas raízes e está aqui participando do Momento Destaque. É uma grande alegria minha estar aqui na cidade divulgando esse livro que eu comecei a escrever há muito tempo, inclusive quando eu morava aqui em Madalena ainda. São poemas que eu escrevi ao longo de vários anos. E hoje já fiz o lançamento em Fortaleza e estou trazendo aqui para a cidade de Madalena, e é uma grande alegria estar divulgando e estar falando desse trabalho. Muito bem, já a gente vai conversar com o Giliardi. Eu queria só ler aqui para as pessoas que nesse momento nos assistem, através do Facebook, através do YouTube, do nosso canal Tarcísio Júnior, dizer que Giliardi Santos da Silva nasceu em 4 de abril de 1988 e viveu a infância e juventude no município de Madalena. Filho de agricultores, é o mais velho de uma família de 4 irmãos. Em 2005, ele terminou o ensino médio na escola Alfredo Machado, aqui em Madalena, e ao final do ano concorreu à seleção da Casa do Estudante do Ceará, em Fortaleza, instituição que abriga estudantes carentes vindos do interior do estado. Em Fortaleza, Giliardi cursou administração e ingressou no mercado de trabalho, passando a atuar na área de formação. Depois de alguns anos, ele decidiu dedicar-se à profissão de professor e atualmente está na etapa final do mestrado acadêmico em administração e controladoria pela UFC, Universidade Federal do Ceará. Giliardi, mais uma vez é um prazer estar com você no Momento Destaque. Fala pra gente aí o que é o Introito Poético. Pronto, esse livro, Introito, porque é o primeiro, né? Porque é uma introdução, é o primeiro trabalho que eu lanço. E esse livro, como eu já falei, ele foi escrito ao longo de muitos anos. Inclusive, quando eu comecei a escrever, comecei a gostar de poesia, quando eu morava lá em Cajazeiras, e eu tive acesso, comecei a vasculhando uns livros que a minha avó guardava, de uma tia minha que havia falecido, a tia Rita, e a minha avó Neuza guardava esses livros e eu ficava vasculhando, ficava lendo. Então, um certo dia eu encontrei um poema que eu gosto muito, do Carlos Drummond de Andrade, chamado Caso do Vestido. E aquele poema abriu na minha mente assim, uma outra dimensão. Eu comecei a ter uma ideia diferente do que seria a poesia, né? De que a poesia é um campo muito vasto, muito amplo, em que a gente, através da poesia, dá para dizer muito. Você pode falar de vários sentimentos. E a partir daí eu comecei a gostar de ler poesia e depois comecei a escrever. Então comecei a escrever com 16, 17 anos, fui juntando meus poemas, meus cordéis. Então, no ano passado, no finalzinho do ano, eu resolvi reunir tudo num livro, né? Então é um livro bastante diverso, é um livro onde tem poemas com temáticas bastante variadas. Tem poema que fala de amor, de tristeza, de saudade. Tem poema que fala do sertão. Tem poema que se refere a alguns pontos aqui da cidade de Madalena. Então, assim, é um livro bastante variado e assim, eu gosto de dizer que há poesia para todos os gostos, né? Desde quem gosta de poeminha curto de 3 versos, como poemas mais longos de 3 páginas, poemas em versos livres, poemas rimados, como no caso dos cordéis, para quem tem muitas pessoas que gostam de cordéis. Então eu perpasso por várias áreas da poesia, né? Então esse introito ele reúne tudo isso e eu tive assim, a alegria de poder lançar aqui em Madalena. Muito bem, vale se ressaltar também que não é fácil, né? Não é fácil escrever um livro, depende de muita inspiração. E a gente sabe que o próprio livro fala, eu já cheguei a ler algumas partes, desde 2005 para cá que você vem reunindo e agora, graças a Deus, com as bênçãos de Deus, está lançando esse livro.
Pois é, e no caso, como eu falei, né, são poemas bastante variados. Eu trago algumas. Eu gosto muito de poesia que faz pensar, né? Então tem alguns poemas que você lê e que você fica pensando sobre algumas questões que de repente não acabam com o poema. Eu gosto muito eu tive um professor na faculdade que dizia que ouça músicas que não acabem em 3 minutos, ou seja, escute músicas que você, depois de terminar de ouvir a música, você fica refletindo sobre ela. E eu procuro fazer poesia nesse mesmo sentido, né? Tem alguns poemas meus que trazem uma reflexão de que você termina de ler. A minha ideia é que o leitor, ao terminar de ler aquele poema, ele fique refletindo sobre aquilo que ele leu no poema, né? Então essa é uma das vertentes que eu trago, das minhas intenções na poesia, né? Mas como eu falei, é um livro bastante diverso e com certeza quando você lê esse livro, você vai ter pelo menos um poema que você vai gostar. Muito bem, estamos a conversar com o nosso amigo Giliard Santos, escritor madalenense, um conterrâneo nosso que está aqui em nossa cidade, lançando nesse final de semana, no sábado, dia 6 de julho, fazendo o lançamento do Introito Poético, o seu livro aqui em Madalena, lá na sede do Sincemad. E você pode comentar, pode curtir nosso canal, vai engrandecendo aí, se inscreve no canal do YouTube Tarcísio Júnior ou através do nosso Facebook. Com relação a um detalhe importante, eu queria que você falasse aí, me parece que no prefácio você recebeu aí a orientação, né, a amizade através do grande Ailton Lopes, professor, bancário e também já foi candidato à Prefeitura de Fortaleza, governo do estado. Eu queria que você falasse um pouco dessa colaboração que ele fez junto ao seu livro. O prefácio do Ailton Lopes é um prefácio muito bonito, eu gostei bastante, né? Um prefácio assim, muito, muito sincero, né? Ele leu o livro e, com base nos poemas que ele viu no livro, ele fez um prefácio onde ele faz um amarrado entre vários poemas, ele cita alguns poemas. E o Ailton Lopes, assim, eu conheci ele há uns 2 ou 3 anos, e lá da luta política, eu também gosto muito de política, e fiz essa amizade com ele e tive a honra, né, de convidá-lo e ele aceitar fazer esse prefácio do livro. E assim, é um livro que ele não fala necessariamente de política, não é um livro necessariamente de política, mas claro que em alguns poemas há algumas reflexões políticas também, né? E inclusive, por exemplo, tem um dos poemas assim que muitas pessoas gostam no livro, que se chama Marielle Presente, né? Que, como todos devem saber, Marielle foi assassinada no ano passado, né? Era uma vereadora lá do Rio de Janeiro, que era do PSOL, que é o mesmo partido do Ailton Lopes. Então, há alguns poemas que fazem algumas referências políticas, e o Ailton Lopes, ele é mestre em linguística, né? Então, ele não foi convidado simplesmente pela questão política, não tem uma relação direta com isso. Além da amizade e conhecimento. Também. Além da amizade, ele é professor, ele além de bancário, né? Ele é formado em letras e tem mestrado em linguística, então, e ele gosta muito de poesia. Então, assim, ele fez um prefácio realmente como alguém que ama poesia, que gosta de poesia, e assim, foi assim, uma grande honra ter um prefácio do Ailton Lopes. Muito bem. Giliard, com relação à programação de lançamentos, você já lançou o livro em Fortaleza, nesse sábado, 6 de julho, lança em Madalena, e tem mais alguma programação para lançar em outra cidade? Sim, primeiramente eu fiz esse lançamento em Fortaleza há alguns dias, e esse de Madalena também, que é um lançamento que eu considero importante, que é na minha cidade natal, e posteriormente eu pretendo sair divulgando o livro também em escolas, né, para o ensino médio. Eu lembro, quando eu estudava aqui no Alfredo Machado, que eu jamais imaginava encontrar um escritor de um livro, né? E que, na verdade, assim, se a gente for parar para pensar, um escritor não é uma pessoa que está no pedestal, não é uma pessoa mais importante do que outra, é uma pessoa comum que se dedicou a escrever, né? Mas quando eu era adolescente, que eu estava no ensino médio, eu nunca tive a oportunidade de me encontrar com um escritor de um livro. Eu gostava de ler, mas nunca tive essa oportunidade. Então, eu pretendo divulgar o livro em escolas, de modo que os alunos, os estudantes, eles possam ter contato com o autor da obra, né? Então, de repente, divulgar aqui no Alfredo Machado e em outras cidades também. E eu pretendo fazer essa divulgação, né, em vários municípios do Ceará, em Fortaleza também, enfim.
Muito bem, Giliard, com certeza, sem dúvida, o Introito Poético, seu primeiro livro, já é sucesso, né? Tá sendo lançado a cada dia e as pessoas vão comprar, vão adquirir. Mas eu pergunto, projetos para o futuro, já está pensando no segundo livro? Sim, com certeza, porque na verdade eu tenho já muito material junto, né? Esse livro, por ele ser um introito, ele é uma salada, né? Ou seja, tem um pouco de tudo. Mas no futuro eu já tenho algum material junto, algum material escrito, alguns textos que eu pretendo publicar e que são mais específicos. Por exemplo, eu gosto muito de Poetrix. Poetrix é um estilo de poesia minimalista, são poeminhas pequenos, curtos. E eu pretendo lançar um livro em breve, né, só com Poetrix, só com esses poeminhas curtos. Tem um outro projeto também já bem avançado, que é um livro de cordéis, né? Tem alguns cordéis que inclusive eu publiquei lá no meu canal do YouTube, publiquei nas redes sociais, que não estão no livro, alguns desses cordéis, porque eu vou publicar justamente nesse livro que vai ser exclusivo de cordéis, né? Para aquelas pessoas que gostam muito de cordel, da poesia rimada, né, ritmada, metrificada, eu vou lançar esse livro só de cordéis também, que tem alguns também cordéis que fazem referência à cidade de Madalena. Então esses são os dois projetos que eu tenho em mente para o futuro. Muito bem, estamos conversando com Giliard Santos, escritor madalenense, e você já vai compartilhando, vai comentando aí para que você possa engrandecer o nosso canal. Giliard, que mensagem, já estamos quase finalizando a nossa entrevista, essa conversa aqui, importante, mas que mensagem você deixa para a juventude madalenense? As pessoas que estão aqui estão tentando algo novo, as pessoas, principalmente a juventude das escolas públicas também, que estão tentando algo novo. Às vezes a pessoa fica aqui, visa a questão da capital ou interior, mas de qualquer forma eu queria que você passasse a mensagem, independente do estudante estar aqui ou em Fortaleza, que mensagem você deixa para a juventude madalenense? A mensagem principal que eu resumo para os jovens é que se dediquem aos estudos, porque para quem nasce pobre, de família pobre como eu nasci, né, o melhor caminho é o estudo, a educação. E leiam, né? Leitura é fundamental, né? Importantíssimo. Leia qualquer estilo, leia o que for, mas leia. Essa é a mensagem que eu deixo e que, assim, no caso das pessoas que gostam de escrever também, escrevam, né? Eu, quando eu tinha 17 anos, 18 anos, eu escrevia, mas eu jamais pensava em publicar um livro. Eu ia escrevendo e deixava rabiscado num caderninho, né? Depois eu tinha um site que eu gostava de publicar, que é o Recanto das Letras, que é um site que você pode publicar seus poemas ou qualquer que seja o texto, publica lá, pode ser até anonimamente, se você não quiser se identificar. Então, escreva, que escrever é muito importante, ler fundamental, né? E acredite na educação. A educação é o que transforma as pessoas, transforma o mundo, né? O livro vai ser lançado nesse sábado, dia 6 de julho, a partir das 18 horas no Sincemad, o Sindicato dos Servidores de Madalena. Valor do livro, convida o pessoal para que possa participar do evento. 19 horas amanhã, lá no Sincemad. O livro está com preço promocional de lançamento de apenas R$20. Vocês podem encontrar aqui em Madalena, na sede, né? Lá na loja RR Variedades, com a minha irmã Lucélia. Ou em Cajazeiras também, com a Lucélia ou com a minha sogra Lena, né? Apenas R$20, preço promocional de lançamento. Então eu falei aqui desde o início falando que era 18 horas, mas não, vai ser sábado, né? Nesse sábado 6 de julho, a partir das 19 horas lá no Sincemad, tá ok? Do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Madalena. Eu queria agradecer pela sua participação e perguntar, do livro, tem algum poema especial? Eu sei que todos é especial, mas um chama mais atenção. Queria que você pudesse definir para a gente aí, tem como definir um poema especial que você goste mais dentro da sua obra? É difícil para mim hoje, né, dentre aqui quase 100 poemas, dizer aquele que eu mais gosto, né? Mas, por exemplo, tem um soneto, né, que eu gosto bastante, né? Soneto, para quem não conhece, é um estilo de poema metrificado e rimado também, com 14 versos, né? 2 quartetos e 2 tercetos. E tem um soneto que eu escrevi chamado Soneto de Esperança. Posso declamar aqui? Pode sim. Soneto de Esperança. Ao embalo dos cantos matinais de uma orquestra bastante animada, eu levanto e escuto a passarada que executa seus belos rituais. Logo após uma chuva tão pesada, olho as grotas em rotas casuais que espalham os fluidos pluviais de maneira tranquila e ordenada.
E enquanto o sol vence a frieza, eu observo em cada direção os notáveis sinais da natureza. O lençol verde da vegetação, resultado das chuvas, traz beleza e também esperança ao sertão. O homem é bom, viu? Por isso que ele está no momento de destaque. Madalenense, lançando o seu livro nesse sábado. Muito obrigado, Giliardi, pela sua participação. E mais uma vez eu agradeço imensamente de coração pela sua participação, engrandecendo o nosso canal. Eu que agradeço e assim, estou sempre à disposição, sempre que puder vir na cidade. Eu gosto muito de Madalena, sempre que eu puder estar aqui, seja divulgando o trabalho, seja apreciando, né, o que a cidade tem a oferecer em termos culturais, que há muita riqueza cultural numa cidade como Madalena, né, então sempre que eu puder estar por aqui, eu estarei. Para finalizar, vou ler aqui, na contracapa aqui tem uma mensagem dele também, que diz o seguinte: escrever é um processo de autoconhecimento, uma espécie de caminhada descomprometida, e o artista das emoções se aventura por caminhos diversos. A chegada é o que menos importa. Essas são frases de Giliardi Santos. Eu agradeço mais uma vez pela sua participação. Esse é o nosso momento de destaque dessa semana.